Olá pessoal, sou o professor Diogo Barros e vamos dar continuidade às discussões acerca da miologia. Aqui na miologia, nesta parte, nós vamos começar a entender como o músculo estriado esquelético ele vai receber todos os comandos para início da contração muscular. Em vídeos anteriores que vocês conseguem ver aqui no canal, nós já entendemos sobre os princípios básicos estruturais do músculo estriado esquelético. Nós vimos sobre características moleculares, filamentos, como acontece a interação, utilização de adenosina trifosfato para isso. E agora nós vamos estudar como é que o sistema nervoso ele consegue enviar um comando para que aconteça a contração muscular. Nós percebemos então que o sistema nervoso central, ele comunica-se com o sistema nervoso periférico na tentativa de levar uma resposta. E aí lembrem-se que essas respostas, quando são dadas à periferia, são respostas motoras que acontecem por meio de nervos motores, de fibras nervosas motoras. Essas fibras nervosas motoras, como o próprio nome já diz, elas são direcionadas aos nossos músculos, sejam eles estriados esqueléticos, lisos ou músculo cardíaco. Nessa imagem, vocês conseguem ver comigo aqui que existe uma área de comunicação entre o tecido nervoso e o tecido muscular. Essa área que se comunica, que se une com o tecido muscular, nós nomeamos de junção neuromuscular. Vejam, junção neuromuscular, na verdade, é uma união, é a união que existe entre o tecido nervoso e o tecido muscular. Tem um processo de união, de junção, de articulação. Percebam que existe aqui nessa imagem um contato indireto entre esta estrutura neural e a membrana muscular, que nós chamamos de sarcolema. Então, para que aconteça a transmissão neuromuscular, ou seja, a transmissão de informações entre o sistema nervoso e o sistema muscular, é necessário que haja uma liberação de uma substância química presente já nesse sistema nervoso em direção ao sistema muscular, a membrana do sistema muscular. Então, essa ponta desse terminal axônico nós vamos chamar de goteira sináptica. Então, vocês conseguem perceber aqui a presença de uma goteira sináptica ou de um botão sináptico. Essa goteira sináptica é uma extremidade de um nervo que aí acaba tendo algumas características. Grande presença de mitocôndrias, existe um citoplasma nela, existem vesículas, tá? Saquinhos que conseguem abrigar, armazenar neurotransmissores. Nesse caso aqui, como eu estou falando de um músculo estriado esquelético específico, o neurotransmissor que será armazenado vai ser a acetilcolina. Então, a acetilcolina vai ser o neurotransmissor utilizado para que o estímulo à contração muscular estriada esquelética aconteça. Ou seja, ele será produzido no citoplasma da goteira sináptica, posteriormente armazenado, transportado por transportadores até a vesícula sináptica, para que então aguarde para ser liberado. Esse processo de liberação desse neurotransmissor, lembrem-se, neurotransmissor. Neuro, produzido no sistema nervoso, transmissor vai transmitir informações entre duas células nervosas, entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula muscular. Então, esse neurotransmissor, para ser liberado, é necessário que um sinal elétrico, que um potencial de ação atinja a goteira sináptica. Esse potencial de ação, ele vem lá de cima do sistema nervoso central. Esse comando, ele vem lá do corpo do neurônio até esta área. Então, um potencial elétrico, quando ele percorre o axônio de um neurônio e chega na goteira sináptica, ele vai modificar a voltagem, o potencial elétrico dessa goteira. Ao modificar esse potencial elétrico de uma goteira sináptica,
automaticamente alguns canais que ficam na membrana dessa goteira, que são sensíveis a alterações de voltagem, vão alterar-se. Eles vão ter uma alteração conformacional. O que seria esta alteração conformacional? Eles estavam fechados, eles vão então abrir. O nome desse canal que fica nessa goteira sináptica é canal de cálcio dependente de voltagem ou voltagem dependente. Então isso quer dizer que esse canal de cálcio voltagem dependente, quando este potencial de ação atinge a goteira sináptica, abrirá. Após a sua abertura, o cálcio vai entrar na goteira sináptica, ativando todo um processo que já é conhecido chamado exocitose. Então, a exocitose acaba sendo o processo em que as vesículas sinápticas se aproximarão cada vez mais da membrana da goteira sináptica. Aqui eu tenho outro exemplo, outra imagem. Então, cada vesícula dessa daqui, durante esse processo de exocitose, vai aproximar-se da membrana da goteira sináptica até chegar a um ponto dela se fundir com a membrana. Após essa fusão da vesícula com a membrana da goteira sináptica, ocorrerá então a liberação da acetilcolina sem que haja qualquer rompimento da membrana, sem que haja comprometimento dessa célula neural. Então, o mecanismo de exocitose vai ser um mecanismo gerado por meio da mudança da voltagem, do potencial elétrico da goteira, em resposta a uma chegada do potencial de ação e, em consequência, de uma abertura de canais de cálcio e voltagem dependentes. Entrada do cálcio, exocitose acontecerá. E aí nós vamos liberar essa acetilcolina na fenda sináptica. Nós conseguimos ver aqui essa fenda sináptica. Então, a fenda sináptica é um espaço que fica entre duas células que se comunicarão, que farão sinapse. Se nós analisarmos nessa outra imagem aqui, nós percebemos essa fenda sináptica. Nós percebemos, além dessa fenda sináptica aqui, percebemos que já existem neurotransmissores liberados nela. Eu já tenho aqui nesta fenda alguns neurotransmissores, no caso aqui a acetilcolina. Tá, tudo bem. Liberei a acetilcolina na fenda sináptica. Automaticamente ela vai ser atraída para os canais de acetilcolina, ou canais nicotínicos. Esses canais de acetilcolina, eles ficam localizados nesta membrana pós-sináptica, na membrana da célula que vai receber a informação. Lembrem-se, falei para vocês que o neurônio ele consegue se comunicar com outro neurônio com a musculatura. E neste caso aqui, a comunicação está sendo feita com o músculo através da liberação de um neurotransmissor, onde ele vai em direção à membrana muscular, que nós nomeamos de sarcolema lá atrás. Então a acetilcolina ela não entra no músculo, ela vai até a membrana, ela vai até um receptor, que é uma molécula proteica que vai receber este neurotransmissor. Essa acetilcolina, quando liga-se aos seus receptores, vai gerar uma alteração na polaridade da célula muscular, gerando dessa forma uma despolarização por infusão, ou seja, vai gerar um influxo de sódio na célula muscular. Mas entendam como é tão interessante esse processo, porque além desses canais de acetilcolina, nós ainda temos outros canais localizados nesses espaços principalmente, que pode ser chamado de fenda subneural ou até fendas secundárias. Olhem só que a fenda sináptica principal é essa, mas que a membrana muscular ela gera invaginações, como se fosse uma sanfona. Para quê? Para aumentar a superfície muscular. E ao ponto em que eu gero essa sanfona, essas invaginações, eu também tenho nelas outros canais. São canais com função semelhante ao canal de acetilcolina. Esses canais são chamados canais de sódio dependentes de voltagem, ou voltagem dependentes. Ou seja, esses canais de sódio permitirão a entrada do sódio na membrana muscular, tá? Só que em resposta a uma modificação do potencial da voltagem da própria membrana muscular, da própria célula muscular.
Então, eu preciso que os receptores de acetilcolina permitam essa primeira modificação do sinal elétrico da célula, para que então esses receptores de sódio, como eles são sensíveis à modificação de voltagem, eles possam abrir e gerar uma despolarização ainda maior, né? Ainda maior, gerando dessa forma o estímulo necessário para que a contração muscular aconteça. Então, se faz necessário a liberação da acetilcolina. E percebam que é um processo bioelétrico. O estímulo ele vem do sistema nervoso central, vai através do sistema nervoso periférico, através do nervo motor, em direção ao músculo. Ao chegar no músculo, é gerado todo um processo de exocitose, né, estimulado pela presença da entrada do cálcio na goteira sináptica. Após essa entrada do cálcio, exocitose acontecerá, neurotransmissor será liberado, neste caso aqui, a acetilcolina, liberaremos a acetilcolina na fenda sináptica e esta vai em direção aos seus receptores na membrana pós-sináptica, que é a membrana muscular, também chamada de sarcolema. Essa acetilcolina vai gerar uma modificação na voltagem na célula muscular, o que vai gerar como efeito secundário a abertura de outros canais chamados canais de sódio-voltagem dependentes, ampliando cada vez mais esse potencial de ação, fazendo com que haja aqui um potencial gerador de uma contração muscular, o potencial de placa. Tudo bem, mas como é que esse processo se encerra? Primeiro, o neurônio ele deve fechar canais de cálcio, parar de liberar acetilcolina. Esse é um primeiro processo. Mas depois o que é que tem que acontecer? Essa acetilcolina que está ligada aos seus receptores, ela tem que se desligar. E esse processo de desligar a acetilcolina é feito em maior parte, em maior proporção, através da acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai hidrolisar, quebrar essa acetilcolina. E aí, após a quebra, o canal, em ausência da acetilcolina, fechará. E aí, essa acetilcolina quebrada, né, a unidade colina dela vai ser reabsorvida. Então, tem toda uma bomba de reabsorção, que a gente vai discutir em neuro lá na frente, dessa colina para que uma nova molécula de acetilcolina seja então produzida, armazenada nas vesículas e esse processo se repita por várias vezes. Então, compreenda que para que nós possamos ter uma contração muscular, estriada esquelética, a gente vai ver que isso é uma característica das outras também. Mas para que aconteça a contração da musculatura estriada esquelética, este processo tem que acontecer. A liberação da acetilcolina. Então nós podemos dizer que a acetilcolina é o único neurotransmissor excitatório da fibra muscular. Existem outras substâncias que conseguem até estimular a fibra muscular, por exemplo, a nicotina. Mas a nicotina ela não é um neurotransmissor. Ela não foi produzida aqui, nessa goteira sináptica. Por isso que podemos dizer certamente que a acetilcolina é o único neurotransmissor responsável por gerar essa contração muscular. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Essa aqui foi uma breve fala sobre junção neuromuscular. Aguarde os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para que você consiga receber todas as notificações assim que os vídeos forem postados.